Tela azul, mas... Deu alguma coisa? Vocês estão conseguindo Não, ver? pra mim deu problema aqui, peraí. Ele faz um barulhão mesmo. Ah, é pra mim, agora sim, agora deu. Beleza. Acho que vocês todos estão vendo a minha tela aqui. Bem, a aula de hoje está baseada também nesse livro do Marco Antônio Moreira sobre teoria de aprendizagem significativa, tá? Que é esses conceitos da psicologia da educação que a gente vai trabalhar hoje também. O primeiro momento pedagógico que envolve assim o nosso trabalho é uma problematização inicial. Então, eu queria saber se vocês conseguem alguma coisa sobre o conceito de quantidade de matéria. O que vocês imaginam que é quantidade de matéria? A quantidade da que a matéria dá. De certa forma. Já ouviram aquela definição que massa é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço? Átomo? Quantidade de Bom, átomo? átomo também é um importante conceito de quantidade de matéria. Perfeito. E como que vocês imaginam que acontece essa evolução conceitual, assim, na cabeça de vocês? Como que você imagina que acontece essa evolução no seu estilo de pensamento, que você conseguiu compreender o que é matéria e o que é átomo? Vocês conseguem falar mais ou menos, escrever mais ou menos uma forma que vocês sentem Como que assim? Eu não vocês entendi. aprendem? Tipo, Partículas de vai prótons, falar... elétrons? Essa pergunta aqui é mais para saber como é que vocês aprendem, como que vocês imaginam que vocês aprendem. Senhor, o átomo não é formado por prótons, elétrons e outras assim. Sim, com Então, certeza. eu acho que é isso. Legal. E como que você chegou nessa concepção? De pesquisa. Que eu pesquisei, aí eu lembro. Ah, nossa, interessante. Outra questãozinha que eu queria discutir com vocês é se existem descobertas científicas. Com certeza. Sobre esse assunto? No sentido, no sentido literal, literal, quase que eu falei litoral, no sentido literal da palavra, né? Descoberto. Então, em relação à ciência, tá? Principalmente essa é uma das ideias que eu vou querer desconstruir com vocês com o tempo, tá? Que as descobertas científicas, elas não podem ser pensadas como se fossem meros insights científicos, como que, assim, no caso, o conhecimento já estava lá e você apenas descobriu, assim, você apenas encontrou ele. Isso deixa de levar em consideração uma série, assim, de estudos, digamos assim, de todos os processos de construção daquele conhecimento, certo, gente? Então, por isso que o nosso grupo de pesquisa ele defende assim que esse termo descobertas científicas ele é muito problemático nesse sentido de você não dar créditos principalmente ao trabalho, ao esforço desses físicos, químicos, matemáticos, desses cientistas em desenvolver uma nova evolução nesses estilos de pensamentos que a gente compartilha, tá? Como se fosse assim um simples insight, por exemplo, já ouviram falar da história da maçã de Newton? Já. Já, professor. Então, isso é uma ideia assim meio equivocada de como que a ciência funciona, tá? O Newton ele não fez todo ali o livro dele, o princípio, só vendo uma maçã cair de uma macieira, tá? Ele teve que estudar muito, teve que fazer todo um trabalho teórico, tá? Tanto trabalho também técnico e também e trabalho epistemológico para entender como é que funcionava essas questões na ciência, certo? E o objetivo principal dessa aula é a gente perceber a necessidade de novos conhecimentos para que a gente consiga, assim, evoluir nesses conceitos que a gente já está entendendo, que eu estou vendo que vocês estão tendo boas concepções iniciais, assim, foi bem rico mesmo, tá? Bem, mas da onde que vem essa ideia também da descoberta científica como sendo algo acidental, né, como sendo algo que é muito reportado, assim, na ciência, por alguns cientistas que eles querem, caso, colocar alguma coisa surpreendente, algo que seria fora do comum, geralmente para deixar a história mais interessante, assim, a gente faz um apelo para esses cientistas para que parem de reportar o trabalho deles dessa forma
e que enfatizem todo o trabalho de construção do conhecimento, tá? Para a gente entender que essas coisas não acontecem do nada, é todo um trabalho teórico, técnico e epistemológico que agem de formas complementares, tá bom? Antigamente, era muito normal vocês verem essa ideia que no caso, a ciência e a tecnologia necessariamente levariam ao progresso e bem-estar da sociedade. Era bem comum pensar dessa forma, assim. Hoje a gente já consegue ter vários exemplos que a ciência ela tem os seus lados bons, né? Mas que ela também tem o seu lado que é perigoso, o lado ruim, que não dá para a gente esperar que os cientistas vão ser sempre pessoas, assim, bonzinhas, neutras. Eles, no caso, a gente realmente estuda muito e tem uma fundamentação teórica bem consistente para a gente, então, tentar buscar a principal fundamentação teórica que vai ajudar os nossos experimentos. E o que era esse positivismo lógico aqui? Basicamente, a ideia que a gente precisa desconstruir vem de uma herança desse positivismo, que ele começou com Francis Bacon, tá? Ele acreditava que o conhecimento ele provém da experimentação, que o sujeito ele seria neutro, que ele só analisasse os dados a partir da experimentação, que não tivesse muita fundamentação teórica, né? Esse que é o principal problema, assim, da concepção positivista, porque ele imagina que o sujeito seria neutro, que ele não iria fazer um experimento já com um olhar de cientista, o que é muito diferente da realidade da prática científica. Sempre que a gente vai fazer um experimento, a gente já imagina o que vai acontecer, a gente já tem toda uma fundamentação teórica que ajuda a gente a interpretar os nossos resultados, tá? Também essa concepção acredita que o conhecimento que está presente já estaria pronto, basta apenas você descobrir ele, que você só, no caso, iria encontrar esse conhecimento, que ele já estaria todo formulado e você só precisa tirar o cobertor, né? No caso, descobrir esse conhecimento e encontrar ele, mas é muito diferente, assim, da prática científica de hoje, tá bom? E esse positivismo também acredita que a ciência estaria baseada num método científico que se baseia na observação, criação de hipóteses, realização experimental e verificação ou não das hipóteses. Não que esses conceitos eles não estejam presentes na realidade científica. Todos eles são importantes, tá? Na realidade científica, mas não existe apenas esse método científico. Existem vários métodos possíveis para você fazer ciência, tá bom? Então, apesar desses elementos serem importantes elementos da prática científica, eles não são os únicos, e o positivismo acreditava que esses seriam os únicos meios para se fazer ciência, certo? Então, para começar a falar um pouco sobre Robert Boyle, que ele descreveu o elemento químico como sendo uma substância pura, que não se decompõe. Os exemplos são o hidrogênio, o oxigênio, o ferro, o sódio. Todos os elementos representados na tabela periódica. Mas o que são cálculos químicos? Os cálculos são realizados com o apoio de equações químicas correspondentes e com base nas leis ponderais, que são a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Bem, mas antes da gente iniciar os cálculos químicos, vamos compreender alguns conceitos que são importantes aqui da história da ciência, tá? No caso, sobre a pesquisa de Joseph Priestley e Lavoisier. Sei que vocês já estão craques aqui na história do Priestley e do Lavoisier, mas eles têm algumas questões em relação à epistemologia da ciência que é importante comentar com vocês hoje aqui, tá? No caso, Joseph Priestley, ele recolheu o gás liberado pelo óxido de mercúrio vermelho aquecido. E olha só quanto tempo que durou mais ou menos essas pesquisas. Foi pelo menos durante 2 anos, Priestley buscou identificar esse gás. Então, não foi assim uma pesquisa rápida, né? Ela demora às vezes anos para ter um amadurecimento conceitual sobre essas pesquisas. Em relação a Joseph Priestley, em 1774, reportou que o gás produzido era óxido nitroso, e em 1775, caracterizou o gás como ar comum, com menos flogisto. Você sabe o que foi a teoria do flogisto? Não, professor.
A teoria do flogisto é uma teoria antiga, assim, mas que era bem comum nessa época aqui de 1700 até 1800, tá? No caso, o que essa teoria falava? Que as substâncias que entravam em combustão, elas teriam um tipo de elemento constituinte primordial que faria, então, esse elemento entrar em combustão, que seria um tipo de elemento fundamental, meio que uma alma desse objeto, que quando era queimado, essa alma evaporava para o céu, tá? Essa é a principal teoria do flugisto, assim, era bem comum essa ideia de um elemento principal, assim, que acaba interagindo com ar atmosférico e que, no caso, faria ter a combustão. É bem baseado na combustão, assim, tá? Na queima de elementos. No caso aqui, ó, Lavoisier, em 1775, muito influenciado por Priestley, escreveu que o gás obtido no aquecimento do óxido de mercúrio vermelho era o próprio ar inteiro, sem alteração, exceto o que surge mais puro, mais respirável. Os trabalhos de Lavoisier em 1776 e 1777 envolvia tanto ver o gás quanto entender a natureza do gás. Para Lavoisier, em 1777, o oxigênio era um princípio de acidez atômico, e o gás oxigênio se formava após essa reação entre o princípio e o calórico, a substância do calor. Lavoisier registrou em uma nota lacrada junto ao secretário da Academia Francesa em 1772, que acreditava que os corpos em combustão absorvem uma parte da atmosfera e buscava entender melhor sobre a teoria flogística. Então, olha só como é que o Lavoisier já estava vendo que ele queria, na verdade, pegar a prioridade da descoberta, né, ou da emergência desse fato científico, como eu prefiro chamar, já em 1772. Então, olha só, quase 10 anos de pesquisa ali que eles foram estudando e ele queria a prioridade dessa pesquisa para ele, tá? Por isso que ele registrou essa carta e lacrou junto ao secretário da Academia Francesa. Até hoje tem essa carta lá na Academia Francesa. Essa consciência prévia, mais a suspeita de que haveria algo de errado na teoria, certamente contribuiu para compreender a natureza da substância que a combustão subtrai da atmosfera. Pritzker e Lavoisier utilizavam um teste padrão para determinar a qualidade do ar. Esse teste consistia em misturar 2 volumes do gás com um volume de óxido nítrico. Sacudiam a mistura sobre a água e mediam o volume do resíduo gasoso. Na época, acreditava-se que o resíduo, juntamente com o ar atmosférico, corresponderia a um volume. E se o volume fosse maior, significava a presença de algum outro gás, ou então que esse ar estava poluído. Um tempo mais tarde, Pritzker também fez experiências misturando óxido nítrico em outras proporções. Entretanto, o fato de Lavoisier buscar uma evolução no estilo de pensamento fez Lavoisier perceber que um gás que Pritzker não conseguia sintetizar. Essa foi a principal razão para Pritzker ter permanecido até o final da sua vida sem uma compreensão mais elaborada do seu experimento. Tá? E esses paradigmas sobre o princípio de acidez e o princípio do calórico, eles só foram abandonados pela comunidade científica nos anos de 1810 e 1860, respectivamente. Então, olha só, a gente, ao longo da história, a gente tem algumas teorias científicas que elas podem durar durante séculos, assim, que a gente acredita que elas estão corretas, e mais tarde pode ter uma evolução dessa teoria, e é interessante ver que as ideias principais, elas continuam, assim, fazendo parte da pesquisa da maioria dos cientistas, tá? Então, isso é bem interessante a gente verificar também essas ideias principais nas teorias, o papel delas, tá bom? Ou seja, então chegamos aqui na lei da conservação das massas, tá? Ela já foi proposta desde a antiguidade, principalmente pelos alquimistas, mas por volta de 1875 ficou mais conhecida por Antoine Lavoisier, e é popularmente enunciada da seguinte maneira: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Em um sistema fechado com mercúrio e oxigênio, o qual, antes de ser submetido ao aquecimento, teve sua massa determinada. Após o aquecimento, Lavoisier obteve um mercúrio metálico que também tiveram suas massas identificadas. Então, olha aqui o experimento do Lavoisier. Um calor, no caso, aquecia ali o mercúrio metálico, na presença de oxigênio, então você formava o óxido de mercúrio vermelho. Assim, com o tempo, então, o Berzelius, né, denominou o elemento químico como sendo o conjunto de átomos de um mesmo elemento atômico, tá? Em 1814, Berzelius introduziu na química a escrita simbólica utilizada até hoje, adotando a representação gráfica do elemento, utilizando a letra inicial maiúscula seguindo de outra letra minúscula do nome do elemento. Então, por exemplo, o cálcio. O cálcio ele é a letra maiúscula C com a letra minúscula A, e o sódio é a letra maiúscula N com a letra minúscula A. Então, de acordo com a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a massa atômica do átomo é expressa em unidade de massa atômica U. O isótopo do átomo de carbono mais comum, com massa igual a 12, foi utilizado como padrão para determinar essa unidade de massa atômica U. Então, olha, o que consiste a unidade de massa atômica? Seria um átomo de carbono 12 dividido em 12 partes iguais para se obter uma unidade de massa atômica, tá? Então, o isótomo do átomo de carbono C mais comum, com massa igual a 12, ele foi utilizado como padrão para determinar o que seria uma unidade de massa atômica. Então, quanto que pesa uma unidade de massa atômica? Ó? Ela pesa 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, ou seja, uma massa bem pequena mesmo, tá? E outro conceito importante da gente entender é o conceito de massa molar, que é uma grandeza física representada pelo M maiúsculo. A massa molar pode ser definida pela massa de uma determinada substância dividida pela quantidade dessa substância, resultando assim na unidade gramas por mol, ó, gramas barra mol, ou também pode estar escrito como gramas vezes mol elevado a menos 1, tá? Quando está escrito mol elevado a menos 1, significa que aquela unidade ali, ela está dividindo. Então, é a mesma coisa que escrever gramas por mol, tá, gente? Então, uns exemplos aqui da massa molar. A massa molar do elemento químico é dado pela massa atômica U expressa em gramas por mol. O hidrogênio, que é o elemento mais elementar dos elementos, tá? Por que ele é o mais elementar? Porque ele tem um número atômico igual a 1. Então, na química quântica, quando você vai fazer as contas ali em relação à mecânica quântica do hidrogênio, o mais simples é a gente usar para o átomo de hidrogênio, tá? Porque ele, pelo fato de ele só ter um elétron na sua eletrosfera, ele tem menos interação com outros elétrons, então as contas ficam um pouco mais simples, tá? Então, a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa molar dele, então, é 1 gramas por mol. Já para o carbono, a gente tem que a massa atômica dele é 12U, consequentemente, sua massa molar é de 12 gramas por mol. Então, ó, aqui são dadas as seguintes substâncias, né? Ó, CO2 e o benzeno. E espero que vocês estejam craque já para expandir aqui essas moléculas e entender o que elas representam. Ó. No caso, o gás carbônico, esse C dupla O e C dupla O, esse aqui é o gás carbônico, e o benzeno, a gente representa ele assim, ó, com as duplas ligações. Ficou meio feio esse benzeno, vou escrever a outra fórmula de ressonância dele, para deixar mais bonitinho. As duplas podem estar tanto dessa forma, como dessa forma aqui, ó. Então, como que eu calculo essas massas molares aqui, ó? É só você ver o elemento e a quantidade de massa e a quantidade de número de átomos, tá? No caso, como que eu vou calcular a massa molar do CO2? Eu sei que um carbono, ele tem massa molar de 12 gramas por mol, tá? Então, como eu tenho só um carbono aqui nessa fórmula, eu posso fazer assim, ó. Cada carbono equivale a 12 gramas por mol,
mas eu só tenho um átomo de carbono, então é vezes 1, tá? Então, no caso, 12 gramas por mol. E eu tenho 2 átomos de oxigênio, tá? Eu sei que cada átomo de oxigênio equivale a 16 gramas por mol. Então, o peso dele é 16, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio, então vezes 2. Isso vai dar 32 gramas por mol. Fazendo a soma disso daqui, eu vou saber que 1 mol de gás carbônico equivale a 44 gramas por mol. Certo, gente? Tá fazendo sentido as continhas? Sim, pra mim. Beleza? Então, ó, e já para o benzeno, eu tenho aqui, ó, 6 átomos de carbono. Cada átomo de carbono equivale a 12 gramas por mol, mas eu tenho 6, tá? Então, é 12 vezes 6. Isso dá 72 gramas por mol. E o hidrogênio, ele tem um peso de 1 grama por mol, porque ele é o mais elementar de todos, tá? Então, equivale a 1 grama por mol. E eu tenho 6 átomos de hidrogênio, então, vezes 6. Isso é igual a 6. Então, sabendo disso, eu sei que 1 mol de benzeno equivale a 78 gramas, certo? Então, a massa molar do benzeno é 78 gramas por mol. Certo, pessoal? Bem, esse segundo momento da aula, né, que é para a gente organizar o nosso conhecimento, a primeira parte eu queria saber se vocês estão entendendo que esses cálculos, esses cálculos estequiométricos, eles têm relação ali com a história da ciência. Fez sentido que tanto agora quanto também lá Lavoisier e Britz, eles também faziam cálculos, eles também tinham essas proporções estequiométricas definidas, apesar de ser diferente da de hoje, eles também tinham uma proporção estequiométrica adequada para aquela época dele. Aí eu queria ouvir de vocês, tá? Vocês estão conseguindo fazer essa relação? Senhor, tem uma dúvida. Como é que eles chegavam, por exemplo, numa fórmula? Como é que eles chegavam? Porque algumas fórmulas já têm números já definidos, né? Como é que eles chegaram nesses números? Tipo, sei lá, Bhaskara. Eu lembro que tem 4 lá no Bhaskara, por exemplo. Como é que ele chegou nesse 4? Como é que ele, ó, é 4 aqui? Na matemática você tem que expandir as fórmulas, né? É importante você fazer a expansão, aí muitas vezes tem algumas derivadas, algumas integrais, tem esse tipo de cálculo a mais, assim. Na química, ou na alquimia, assim, eu sei que eles mexiam muito com proporção. Então, numa proporção de determinada massa de alguma coisa, eles conseguiam ver a proporção de oxigênio que eles achavam que tinha naquele balão ali, e quanto que era a proporção inicial. E a partir disso, sabendo que formava, eles já conseguiam tentar ter uma ideia ali de qual que era a proporção que eles tinham que reagir para formar determinada quantidade de um composto. Tá? É mais ou menos dessa forma que faz na química. Aí na matemática, eu acho que seria a expansão dessas fórmulas mesmo. Ah, sim, entendi. Mais alguém está conseguindo relacionar tudo, os cálculos que a gente está fazendo com o assunto da aula? Sim. Sim. Beleza? Então, agora eu vou continuar orientando alguns conhecimentos, assim, meio importantes, e com o objetivo da gente aprender mais algumas definições científicas aí, tá? Uma pergunta que eu fiz lá na outra turma é se eles sabiam fazer balanceamento de reações. Vocês sabem fazer balanceamento de reações? Não. Ó, Eu sei fazer. o balanceamento de reações vai seguir a seguinte ordem, tá? Para vocês lembrarem, uma ordem que eu aprendi bem, assim, do cursinho mesmo. A ordem que vocês têm que seguir para fazer o balanceamento de reações é a ordem do macho, tá? O que significa a ordem do macho? Primeiro você vai começar balanceando os metais, na sequência você vai balancear os não metais, ou seja, os ametais, e depois você balanceia o carbono, os hidrogênios e os oxigênios, tá?
Aqui, ó, nessa reação, eu não tenho nenhum metal. Carbono, hidrogênio e oxigênio não são metais, tá bom? Então, eu não tenho metal, não preciso balancear metal. Eu tenho aqui os ametais, só que esses não metais, eles são só carbono e hidrogênio. Então, não vou precisar balancear também os não metais. E você tem que seguir essa ordem aqui, tá, Tomás? Começar pelos metais, depois ir para os ametais, na sequência carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o primeiro que você vai balancear vai ser os carbonos, tá? Então, eu quero aqui começar com os principais números inteiros, tá? Eu não quero colocar fração nesse exemplo, para deixar mais observável para vocês. Então, para eu não começar com fração, como tem esse O2 aqui, eu preciso colocar dois carbonos aqui na frente, tá? Como tem dois carbonos no lado dos reagentes, tem que também ter dois carbonos no lado dos produtos. Mas quantos carbonos tem aqui do lado dos produtos? Quando não tem nada, significa que tem um, tá? Então, no caso, aqui, como tem dois carbonos do lado dos reagentes, eu também tenho que colocar dois carbonos no lado dos produtos. Então, vai ficar 2. Eu não tenho molécula de hidrogênio, então não preciso balancear os hidrogênios, mas eu tenho oxigênio. Os oxigênios eu tenho que balancear certinho, ó. Aqui desse lado, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, aqui do lado do produto, tem 2 átomos de oxigênio, tá? Então, aqui no lado dos reagentes, eu também preciso ter 2 átomos de oxigênio. E eu tenho esses 2 átomos de hidrogênio aqui pela fórmula. Então, o que vai completar aqui é 1. Mas esse 1 aqui não é necessário você escrever, tá? Se não tiver nada escrito do lado, significa que é 1. Beleza? Então, em uma reação química totalmente perfeita, considerando um sistema ideal e sem perdas, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, tá? Então, digamos aqui, ó, como eu reagi 24 gramas de carbono com 32 gramas de gás oxigênio, necessariamente, se essa reação for perfeita, se não tiver nenhuma perda, se for um sistema ideal, sem perdas, eu vou ter que ter 56 gramas de monóxido de carbono aqui formados. Tá bom, pessoal? Só que essa reação aqui é totalmente perfeita, considerando o sistema ideal, é só para facilitar nossos cálculos, tá? Não existe uma reação totalmente perfeita que não tenha perda nenhuma, assim, tá? Durante o processo. Então, é uma reação hipotética aqui que ajuda a gente nos nossos cálculos. Então, mais um exemplozinho, ó. Em 1799, Joseph Louis Proust reportou que a proporção com que cada elemento entra na formação de determinada substância é constante, independente do seu processo de obtenção. De novo, para sistemas ideais, tá? Que não tem perda nenhuma. Então, por exemplo, aqui o metano. O metano, ele é o CH4. Você sabe que a massa molar do carbono é 12, e a massa molar de hidrogênio é 1. Então, seria 1 mais 4. Essa massa molar aqui dá 16, certo? Se eu tenho 16 gramas de metano atrás da seta, e eu estou quebrando essa molécula, tá vendo que ela está ficando separada em carbono e hidrogênio? Então, do lado do carbono, vai ter que necessariamente estar uma proporção de 12 gramas de carbono para 4 gramas de hidrogênio, certo? Vai ter que respeitar essa proporção aqui, tá bom? Então, eu sei que se eu tinha 16 gramas inicial de metano e eu quebrei essa molécula em carbono e hidrogênio, necessariamente desse lado aqui da seta eu vou ter que ter 12 gramas de carbono com 4 gramas de hidrogênio. Essas massas, elas vão se manter, tá? Elas não vão perder, assim como na natureza. As coisas, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? E se eu tiver uma quantidade menor de metano, por exemplo, 4 gramas de metano, vai continuar tendo que seguir essa proporção de 3 para 1. No caso, vai ter 3 gramas de carbono para cada 1 grama de oxigênio. Então, no caso, eu vou ter 3 gramas de carbono e 1 de oxigênio. Certo, gente? Essa soma aqui, ela vai se manter, tá?
Então, aqui tem um exercíciozinho. Não, não é aqui ainda, não. Esse é mais um exemplo para a gente fazer junto. Ó. Aí, nesse outro caso, eu tenho aqui ó, a massa do etano. E esse etano está sendo, no caso, quebrado em hidrogênio e carbono elementar, tá? E qual que vai ser essa relação hidrogênio sobre carbono? Vai ser, no caso, você fazer essa divisão, tá? Mais uma vez, ó, o carbono é 12. Carbono é 12. E eu tenho 2 átomos de carbono. Então, 2. E o H, ele pesa 1 grama por mol, vezes 6 gramas por mol, tá? Então, essa soma aqui vai ser 24 mais 6, que é igual a... E a massa, então, do etano é 30 gramas por mol, certo, gente? Então, quando tiver a quebra dessa molécula de etano, necessariamente você vai ter que ter 6 gramas de etano, que foram quebrados, então tá só o hidrogênio aqui, elementar, e mais 24 gramas de carbono elementar, tá bom? Porque esses 30 gramas aqui que reagiram inicialmente, elas têm que se manter constante as 30 gramas, tá? E se eu fizer essa relação entre hidrogênio e carbono, eu vou chegar nessa fração de 1/4, tá? Então, a relação hidrogênio e carbono vai ser 1/4. Aqui é o exemplo para vocês fazerem, ó. Vocês têm que entender que essa massa aqui, que está depois da seta, ela vai se manter, ó. Esse 50 aqui, ele vai se manter, que é o metano, ele inteiro. E essas 20 gramas de metano também, elas vão se manter. Então, eu sei que a proporção de hidrogênio para carbono é 1 grama de hidrogênio para cada 4 gramas de carbono. Então, se eu tenho 10 gramas de hidrogênio e eu formo 50 gramas de metano, quanto que eu preciso de massa de carbono para formar essas 50 gramas de metano? E aqui no segundo experimento, se eu tenho 20 gramas de metano e eu sei que eu tenho 16 gramas de carbono, quantas gramas de hidrogênio foram necessárias para formar essas 20 gramas de metano? Podem também escrever no chat ou fazer aí o que vale o x e o y, tá? Qual que é o valor deles para formar aqui essas 50 gramas de metano e o valor de y para formar essas 20 gramas de metano. Vou deixar maior aqui para vocês conseguirem ler mais certinho. É só fazer soma mesmo, tá, gente? Bem simplesinho. E aí, já chegaram a fazer? Ou escrever no chat? Vou dar uma olhadinha no chat aqui. Peraí, professor, tô fazendo ainda. Ah, tá. Eu acho que esses 2 pontinhos aqui, eles confundem um pouco. Vou até tirar ele. Ó, mas então aquele esquema, gente, ó, se eu sei que a proporção de 1/4 vai formar 5 gramas de metano, se eu tiver 10 gramas de hidrogênio e eu formei 50 gramas de metano, eu sei então que esse x é igual a 40, tá?
Por quê? Porque 10 mais 40 vai dar 50. Aqui é a mesma coisa, ó. Se eu tenho 16 gramas de carbono e formou 20 gramas de metano, tem que saber que esse Y aqui é igual a 4 gramas. Tá? Então, 4 mais 16 dá 20, tá bom? Chegaram nisso? Ah, eu cheguei. Só que depois eu achei que tinha que fazer de vez, mas aí eu entendi que era demais. Mas eu Não, cheguei. bem super simplesinho mesmo, super tranquilo, tá? É bem em produção ainda. Ó, sobre a atividade 1, ó. Lavoisier, no traité élémentaire de chimie, publicado em 1789, afirma que a proporção entre as massas de oxigênio e hidrogênio que entram na composição de 100 partes de água seria 85:15. E hoje a gente sabe que as massas atômicas são diferentes, né? No caso, a massa atômica do hidrogênio é 1 grama por mol e a do oxigênio é 16 gramas por mol. Então, hoje, a gente sabe que essa proporção seria... Então, no caso, ó, esse dado aqui do Lavoisier está um pouco discrepante do que a gente conhece hoje, tá? Então, a gente tem que ajudar ele a colocar a proporção do que a gente conhece hoje. Então, ó, o que a água é formada? A água é formada por 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio, tá bom? 2 átomos de oxigênio pesam 2 gramas e 1 átomo de oxigênio pesa 16 gramas. Isso, quando você soma, dá 18 gramas aqui, ó, de água. Só que eu não quero saber na proporção de 18 gramas, eu quero saber na proporção de 100 gramas, tá? Então, isso daqui acaba sendo uma regra de 3, que você não pode fazer ela inteira, tá? Você tem que fazer ela um X assim, ó. No caso, esse com esse. E aqui vai ser tipo um X, né? Aqui vai ser um X igual. E esse com esse. Assim como a outra proporção que você faz vai ser o 16 vezes 100 e o 18 vezes Y. Sabem fazer regra de 3, né, gente? Todo mundo sabe fazer certinho a regra de 3? Bem importante na química. Tá? Tem várias piadinhas que falam que química é só a regra de 3, que não é bem assim, mas envolve muita regra de 3 também. Envolve muito vocês conhecerem essas proporções, tá? Fazendo as continhas ali, vocês vão chegar que a resposta é a letra E, que é 89:11, a proporção de oxigênio, esse 89 é a proporção de O, e esse 11 aqui equivale à proporção de H2. Uma coisa que vocês não podem se assustar também é que na química orgânica, às vezes a água também é representada dessa forma aqui, ó, OH2. O que você tem que imaginar quando tem alguma coisa dessa forma? Você tem que imaginar que o oxigênio vai ser expandido dessa forma aqui. O que liga H e O que liga H. E aqui vai ter uma ligação oxigênio com o que ele estiver ligando. Então, é bem comum você ter que entender na química orgânica que OH2 também é H2O. É a mesma coisa, tá? São só representações um pouquinho diferentes. E acho que terminamos por hoje, né? Porque já é meio-dia. Imagino que vocês já estão aí manhã toda focado nas atividades, estudando, então